Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Graça e Paz. Eu sou o pastor Luciano Ponciano e hoje nós vamos continuar na nossa saga, de buscar aqui o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus, e o tema da nossa reflexão de hoje é como tudo começou. A gente vai estudar um pouquinho do livro de Gênesis hoje, os seus 12 primeiros capítulos. A gente vai dar uma pincelada bem bacana aqui para você que deseja entender um pouco mais da Bíblia, da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like aqui para nos fortalecer, tá bom? Vamos começar então no capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 1. E aí eu vou fazer aqui as citações de alguns outros textos da Bíblia para você entender mais ou menos onde nós estamos. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Oh glória! Vamos orar? Deus nos abençoe. Agora que nós lemos a Tua palavra, que nós vamos conversar sobre a Tua palavra, e nos dê, ó Pai, o entendimento necessário da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Vamos lá, lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1. Então, a palavra Gênesis significa começo, significa criação. Então, não tem como entender Deus, não tem como entender a Bíblia, não tem como compreender o Evangelho se nós não darmos uma boa passada no livro de Gênesis, principalmente nos seus 12 primeiros capítulos. Por exemplo, o capítulo 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o bacana é que no hebraico, esse versículo ele é pronunciado assim: Bereshit bara Elohim. No princípio foram criadas todas as coisas. Então, olha que interessante que a gente vai começar a aprender agora. Lá em Efésios, capítulo 5, no versículo 1, a palavra de Deus vai falar o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, como que eu vou saber a respeito de Deus, conhecer a respeito de Deus, imitá-lo, sem dar uma passada aqui por Gênesis? Então, vamos entender um pouquinho aqui Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 é o capítulo no qual Deus ele vai criar todas as coisas. Então, só para você entender um pouquinho sobre Deus, tá bom? Eu vou dar só umas pinceladas aqui que vai dar uma direção muito bacana para você. Versículo de número 2, a Bíblia vai falar assim, Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Bom, antes de nós darmos início aqui, talvez você que esteja ouvindo aqui o nosso canal, nos acompanhando, eu quero fazer algumas perguntas para todos vocês. Se alguém te perguntasse assim: roubar é certo ou errado? O que você responderia? Provavelmente que é errado. Adulterar, trair a esposa, trair o esposo, é certo ou é errado? O que você diria? Provavelmente diríamos que é errado. Mas de onde nós tiramos essa certeza? De onde nós tiramos essa informação a respeito do que é certo e do que é errado? Isso só está escrito num livro, e esse livro é a Bíblia. Por isso que nós precisamos entender a Bíblia, porque tudo o que diz respeito a nós e à sociedade na qual nós convivemos, as nossas regras morais, elas foram tiradas a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. Para você ter uma ideia, quando você manda o seu filho para a escola, e se ele estuda numa escola bíblica, isso é fruto da Bíblia, e isso é fruto também lá da Reforma Protestante, mas isso é um assunto para a gente discutir mais para frente. Mas só para você ter uma ideia da importância da Bíblia.
E aí, olha que coisa interessante, irmãos, a Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, e havia um caos, não havia beleza, não havia natureza, não havia luz, era tudo escuro, e a primeira coisa que Deus criou vai ser a luz. Aí quando Jesus ele vem pregar o evangelho lá em João, ele vai dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. E aí quando nós aceitamos a Jesus, aí a gente fala assim, eu estava nas trevas, eu estava na escuridão e o Senhor me tirou das trevas da escuridão. Então a primeira coisa que Deus criou foi a luz. E o mais interessante, irmãos, é lá no versículo 26, quando Deus vai fazer ali a sua última obra, que é criar o homem. Ele vai dizer assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo fazer aí está na primeira pessoa do plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quem estava falando façamos? Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, olha quanta coisa nós já estamos aprendendo. Jesus já existia desde o princípio, desde a eternidade. E antes que as coisas foram criadas, Ele estava lá com Deus. E onde que nós aprendemos isso? Aí você vai ler lá em João, capítulo 1, versículo 1, quando a Bíblia vai falar assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então vamos só traduzir. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vamos traduzir mais uma vez. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, e Jesus também era Deus. Então, desde o princípio, a Bíblia vai falar sobre Jesus. E no capítulo 2, irmãos, a Bíblia vai falar a respeito de como o homem foi formado, que nós fomos formados do pó da terra, que nós fomos formados ali do barro, da argila, e Deus vai soprar em nós o quê? Vai soprar em nós o fôlego da vida, e o homem vai passar a ser o quê? Vai passar a ser uma alma vivente. Então, primeiro foi criado o homem, e logo em seguida, não é? Deus ali vai tirar um pedaço da costela de Adão, e ele vai criar então ali a mulher, ele vai criar Eva, ele vai criar ali o que? O casamento, ele vai criar ali a família. Por isso que casamento e família, meus irmãos, não é um projeto do homem, não é um projeto que se discute no meio político, no meio jurídico. A palavra de Deus desde o princípio diz que Deus estabeleceu o casamento, estabeleceu a família, e tudo isso está no capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O capítulo 3 de Gênesis, meus irmãos, é o capítulo mais triste da história da Bíblia, porque esse capítulo vai falar do homem caído, do homem falhando, do homem pecando, do homem se afastando de Deus. E por que nós hoje morremos? Existem duas mortes, a morte física e a morte espiritual. A morte física é aquela que a gente vai no velório, tem alguém ali dentro de um caixão, muita tristeza, e a pessoa precisa ser sepultada porque ela é pó e ao pó voltará. Mas a morte espiritual é aquela morte que é o afastamento de Deus, causado pelo pecado. E como nós nascemos no pecado, nós nos afastamos completamente de Deus. E por isso, meus irmãos, lá do princípio, Deus ele vai estabelecer o quê? Que Jesus Cristo, meus irmãos, morreria pelos nossos pecados. No capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia vai dizer assim no versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus aqui já estava profetizando a respeito da vinda de Jesus, e que Jesus seria aquele que iria, meus amados irmãos, nos tirar das trevas, do laço do pecado, da condenação da morte, iria esmagar a cabeça de Satanás, do diabo, que veio para infernizar e para tirar a nossa comunhão com Deus, para criar ali o pecado, a desobediência e tudo mais.
No capítulo 4 de Gênesis, meus irmãos, Adão e Eva agora já estão ali separados de Deus, já foram expulsos do jardim do Éden, e aí eles vão constituir ali a sua família, vão ter ali os seus filhos, vão ter ali as suas filhas, vão se multiplicar, e a Bíblia vai mencionar a respeito de Caim e Abel, e a Bíblia vai falar que Caim vai matar Abel por causa da inveja, por causa dos ciúmes, porque ambos vão oferecer um sacrifício ao Senhor, e o Senhor vai se agradar do sacrifício de um e vai rejeitar o sacrifício de outro, e ali, meus irmãos, vai começar então o primeiro homicídio na humanidade, causado dentro de uma casa, causado dentro de uma família, tudo isso depois do pecado. Capítulo 5, a Bíblia vai falar a respeito da descendência de Adão, dos seus filhos, vai falar a respeito de um homem chamado Enoque, não é? Aquele homem que andou com Deus e não passou pela morte, mas foi levado para o céu, para a presença do Senhor. Então tem muitas histórias bacanas. E o capítulo 6 é o capítulo mais polêmico aqui da Bíblia, por quê? Porque o capítulo 6, versículo 1, ele vai estar falando assim, olha, como foram se multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Irmãos, esse aqui é um versículo da Bíblia com uma interpretação muito difícil, mas eu vou dar aqui a minha interpretação, e você deixa aí nos comentários, tá bom? Para mim, as filhas dos homens aqui realmente eram mulheres, e os anjos que caíram, que foram expulsos dos céus, eles, não sei te explicar como, tá? Como eu disse, é a minha interpretação, eles se casaram com essas mulheres e tiveram filhos, e aí nasceram gigantes. E aí, meus irmãos, a Bíblia vai falar no capítulo 6, que eles deformaram aquilo que Deus havia criado. Começaram a nascer seres, grandes aberrações, começaram a nascer aqui gigantes, e a palavra de Deus vai dizer que por causa disso Deus se arrependeu de ter criado o homem. E aí Deus vai anunciar então o dilúvio, porque não apenas houve esse arrependimento da parte de Deus de ter criado o homem, e esse arrependimento aqui a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com a interpretação, porque Deus ele não se arrepende. Esse arrependimento aqui, a escrita, né, o original, é como se tivesse pesado no coração do Senhor. Essa seria a melhor tradução. E aí Deus vai identificar um homem aqui na terra chamado Noé, e Deus vai anunciar o dilúvio. Interessante que falar em dilúvio hoje para nós é fácil, irmãos, mas falar em dilúvio na época de Noé era algo assim impossível de se pensar. Por quê? Porque não chovia sobre a terra, um orvalho caía do céu e molhava a terra, mas a humanidade naquela época não conheciam chuva, não conheciam tempestade, não sabia o que era um sereno, tá bom? Aí Noé vai ser um homem que Deus vai se agradar de Noé pela sua vida, pela sua postura, pela sua obediência. E Noé, meus irmãos, num prazo de 120 anos, e é bom frisar isso, porque que hoje as pessoas não passam mais de 120 anos? É muito difícil, porque por causa do pecado, por causa da desobediência, o prazo máximo que um ser humano consegue viver hoje é até os 120 anos, e quem passa dos 100 é só pela misericórdia de Deus. Isso aqui está desde o começo. E aí no capítulo 7 a gente vai ver a história do dilúvio, que durou aí aproximadamente 180 dias. Capítulo 8 vai contar a história de Noé e sua família, o período do dilúvio, ele saindo do dilúvio. E tem uma coisa interessante que eu gosto muito, quando ele vai soltar ali a pomba, ela volta com um galho, sabe de quê? Com um galho de oliveira. E a oliveira significa fertilidade, a oliveira significa recomeço, renovo, força. Então, irmãos, a Bíblia tem toda uma explicação bacana. E no capítulo 9, meus irmãos, Deus ele vai fazer uma aliança com Noé, porque a humanidade havia morrido e ficou apenas a família de Noé, e através da família de Noé vai começar aqui vai começar uma nova formação, e aqui sairão os povos,
daqui vai sair os negros, os asiáticos, o pessoal que deu origem ali ao Oriente Médio, a parte da Europa, e é uma história muito bacana no capítulo 10 de Gênesis. E no capítulo 11, meus irmãos, vai começar aqui a falar a respeito daquele povo lá do Oriente, e tem um homem chamado Nimrod, e ele vai se tornar um grande líder naquela época, e ele vai dizer, olha, nós não vamos obedecer a Deus, e eles tinham a ideia de que a terra poderia ser destruída novamente por um dilúvio, sendo que quando chove, você olha nos céus e tem um arco-íris, e aí esse arco-íris é um símbolo de que Deus não destruiria mais a terra através das águas do dilúvio. E aí no capítulo 11, a gente entra aqui naquela questão da Torre de Babel, irmãos. Eles queriam construir uma torre para chegar até os céus e ser igual a Deus e não serem mais destruídos pelo dilúvio. E com tudo isso, meus irmãos, a gente chega no capítulo 12, que vai contar a respeito da história de Abraão. De Abraão, ali ele vai ser o primeiro patriarca, aí vai vir Isaac, aí vai vir Jacó, depois vai vir José, seus irmãos, aí o povo já virou uma nação, já estão lá no Egito, vai começar o livro de Êxodo, aí a gente vai ver as leis, os 10 mandamentos, a gente vai ver a história do tabernáculo, Deus conduzindo agora um povo, conduzindo uma nação. Por que tudo isso? Porque Jesus nasceria dos judeus, nasceria dessa nação. Então aí a gente vai ver toda a história da Bíblia, do Antigo Testamento, os salmos, os profetas, os reis, os sacerdotes, tudo aquilo até chegarmos lá no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João, até Apocalipse. A gente precisa entender, lá no capítulo 1 a Bíblia já fala sobre Jesus, no capítulo 22 de Apocalipse a Bíblia vai falar sobre Jesus, porque Jesus ele é o quê? Jesus ele é o coração, ele é o centro da Bíblia. Então, eu espero que essas informações possam ajudar você a entender um pouco mais da palavra de Deus, e hoje foi só o comecinho, e no nosso próximo encontro aqui, onde tudo começou, a gente vai falar a respeito do restante do livro de Gênesis, que aí a gente vai falar de Abraão, a gente vai falar de Isaac, a gente vai falar de Agar, a gente vai falar de Jacó. Então tem muita coisa bacana para a gente ver no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo aqui sobre o livro de Gênesis. Desde já, muito obrigado pela sua companhia, estava com saudade, tá bom? Nós não gravamos os vídeos aí em função do carnaval, estávamos no retiro e foi uma correria muito grande, mas eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, e que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Graça e Paz. Aqui foi mais um encontro com o pastor Luciano Ponciano. Beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.